Olá, estou passando para deixar uma breve reflexão com você nesse círculo de quarta-feira de oração. Estamos todos juntos orando, pedindo as misericórdias do Senhor sobre esse momento de pandemia. Eu quero refletir nessa quarentena sobre a passagem do Senhor Jesus Cristo no deserto, quando ele ficou exatamente 40 dias e ali ele foi tentado pelo inimigo. Então, eu gostaria que você refletisse comigo sobre esse momento. Logo após o batismo, quando o Pai do céu declarou: "Este é meu Filho amado, no qual tenho grande prazer", e o Espírito Santo sobre ele, em forma de pomba, pousou. Ele foi levado para o deserto. E ali ele passou 40 dias sem comer. E ali ele foi tentado pelo inimigo. Por isso que eu quero chamar essa mensagem de vencendo o inimigo, porque nesses momentos de deserto, de desconforto, como esses que estamos passando, nós sofremos várias tentações. E aí está o texto sagrado que eu vou ler para nós refletirmos juntos. Lucas 4, de 1 a 14, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem." Essa é a primeira tentação. Eu gostaria de chamar a atenção sobre alguns detalhes desse pequeno trecho. Que o Senhor foi cheio do Espírito para o deserto. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, a vitória é certa, né? A vitória é certa. Ele foi levado pelo Espírito, foi conduzido pelo Espírito. E quando nós somos cheios do Espírito, o Espírito nos leva, nos conduz. Havia um propósito para que o Senhor passasse por aquela quarentena, e Deus tem um propósito para nós também. E depois daqueles 40 dias deu fome. É natural que tenha fome, é a natureza humana de Jesus. O diabo aproveita as nossas carências, ele sabe como aproveitar. Ele faz uma sugestão e lança uma dúvida. Se você é o Filho de Deus, sempre essa dúvida, para colocar dúvida na mente de Jesus. Cuidado, porque o inimigo é mestre em fazer isso. Colocar dúvidas sobre a sua fé, sobre quem é Deus. E muitos jovenzinhos da igreja, às vezes chegam na faculdade e, ouvindo certos professores, se tornam agnósticos ou ateus. O diabo, ele sabe como trabalhar na nossa mente nos momentos certos. E como você está com fome, e eu sou tão bonzinho, né? Eu sou tão bonzinho que eu vou lhe sugerir: você transforme a pedra em pão. Né? E o Senhor então diz para ele: nem só de pão viverá o homem. Está escrito na palavra. E é com a palavra que a gente vence o inimigo, queridos. E realmente, em Deuteronômios, há um momento em que o povo estava com fome, correu para Moisés, e Moisés pediu a Deus, e Deus enviou o maná do céu, o pão que desceu do céu. Sabe, queridos, não adianta você ter uma mesa farta, nem só de pão viverá o homem. A mesa é farta, mas seu coração está carente, está desnutrido, não conhece o maná do céu, o pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Continuando o texto sagrado, como vencer o inimigo, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, no relance, todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, a sua riqueza, tudo será seu, porque me foram dados. O diabo é o príncipe desse mundo. Esse mundo jaz no maligno, diz a palavra. E o diabo diz: porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Está vendo, queridos? Porque muitos fazem pacto com Satanás para receber riqueza e poder, e recebem mesmo. Mas o preço é tão alto, o preço é tão caro. Continuando, então, se você me adorar, olha o que o diabo quer: adoração. Ele quer se colocar no lugar de Deus na sua vida. Se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu para ele:
Está escrito, mais uma vez, a mesma expressão, né? Está escrito, a palavra de Deus. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Não adianta, queridos, você ter todo o poder, toda a autoridade, toda a riqueza, se você não presta culto ao Senhor. Né? Você está adorando as riquezas, o que o mundo pode oferecer, está adorando ao diabo. Ídolos, falsos deuses. Quantas pessoas idolatrando até outras pessoas. Como é que pode vencer o inimigo assim? Nós precisamos vencer o inimigo adorando o Senhor. O reino de Deus, para mim, é mais importante do que os reinos do mundo, Satanás. Você pode me oferecer tudo, eu não abro mão de adorar o Senhor, porque o reino que eu amo é o reino de Deus. Só a Ele eu presto culto. Não quero os seus reinos desse mundo, eu quero o reino de Deus. Continuando, o texto sagrado diz: o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, outra vez, olha, o diabo agora usando a palavra de Deus. O diabo conhece a Bíblia, queridos. Ele usa a palavra, usa o texto, fora do contexto, para prejudicar a obra do Senhor. Ele diz, está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, e para que você não tropece em alguma pedra. Ele repetiu a palavra de Deus, o diabo conhece a palavra de Deus, mas para tirar Jesus do plano de Deus. Porque o plano de Deus, Jesus tinha que passar pela cruz, derramar o seu sangue para perdoar os meus pecados, os seus pecados. Ser o nosso Salvador, tinha que passar pela cruz. O diabo estava tão bonzinho, estava ajudando Jesus, estava sugerindo que ele se jogasse do alto, os anjos iam segurá-lo, porque a promessa estava na palavra, o diabo repetiu a palavra, os anjos iam segurá-lo e todos iam ver que ele era um homem especial, que realmente era o Filho de Deus. O Messias chegou, sabe, queridos? Mas o Senhor tinha que passar pela cruz. Tinha que passar pela cruz. E o Senhor Jesus Cristo, então, diz o que para ele? Observe bem. Jesus respondeu, dito está, mais uma vez com a palavra, né? Dito está. A palavra diz o quê? Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Em outras palavras, não brinque com Deus. Não põe à prova o Senhor, seu Deus. Eu vou me jogar daqui de cima para Deus me segurar? Tendo terminado todas essas tentações, essas 3 tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. E Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, vitorioso, né? E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Sabe, queridos, estamos passando também por esses períodos assim de quarentena, e quantas vezes nos sentimos também tentados e abatidos e oprimidos. Mas o Senhor venceu a quarentena, Ele está conosco para nós vencermos também esta quarentena. Diz assim a palavra de Deus, eu quero destacar alguns pontos, que o primeiro ponto está baseado nesse pequeno trecho. Se você é o Filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Você está com fome, nada mais justo. Ah, queridos, cuidado. Vencendo o inimigo, esperando no Senhor. O tempo é do Senhor. Eu não vou antecipar nada. Eu vou esperar o maná do céu. Eu não vou transformar pedra em pão para satisfazer a minha necessidade pessoal. Eu vou esperar que o meu Pai me supra, e Ele supre as nossas necessidades. Não coloque, queridos, as coisas antes da hora. Muitos caem porque não esperam, se antecipam. Vocês já ouviram falar, não é? Poxa, você tem direito ao prazer, você está carente, não é? E não espera o tempo de Deus, o maná do céu. E quantas pessoas estão com as suas vidas desgraçadas, porque não souberam esperar no Senhor. Né? Espere no Senhor. No tempo certo, o pão dele vai vir, o pão do céu, o maná do céu. Segundo ponto que eu gostaria de destacar está nesse trecho, né? Em que o diabo queria que o Senhor o adorasse e ele receber todos os reinos desse mundo, toda a riqueza, todo o poder. E o Senhor diz, está escrito,
Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Esse é o meu reino. O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. É o reino de Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Para você vencer o inimigo, faça assim também, priorizando o reino de Deus. Priorizando o reino de Deus. Eu sei que os reinos desse mundo têm muitas tentações e seduções, e muitos fazem pacto com Satanás para ganhar poder e riqueza. Mas o que nós gostamos e amamos é o reino de Deus. Priorize o reino de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a si mesmo, como você mesmo. E, finalmente, vencendo o inimigo, eu quero me basear nesse pequeno trecho em que, mais uma vez, a terceira vez que o diabo tenta derrubar o Senhor, né? Se você é o filho de Deus, se jogue daqui de cima, né? E o Senhor responde: não põe à prova o Senhor. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Entre escolher ser famoso, todos vão me aplaudir, porque os anjos me seguraram, e eu esperar o tempo de Deus, a minha cruz, e praticar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor e a ordem que Ele me deu. Eu vou obedecer ao Senhor, a palavra dEle. Obedecer a palavra é esse, vivendo a palavra. Vivendo a palavra de Deus. Foi isso que nosso Senhor fez. E eu espero que você faça. Não fique só na teoria, conhecendo a palavra, mas viva a palavra. Entre a vaidade de ser reconhecido e aplaudido como um homem especial, ou esperar o tempo de Deus, obedecer a Ele, não colocar à prova o Senhor. Cuidado, muitos dizem: eu sou servo de Deus, essa Covid não vai me pegar, e não tomam os cuidados devidos. Isto é colocar à prova o Senhor, é brincar com Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus com humildade, confiando a cada dia no poder do nosso Deus. Por isso, amados, fechando, concluindo, eu quero que você aprenda vencendo o inimigo como? Vencendo o inimigo esperando no Senhor. Vencendo o inimigo como, pastor? Além de viver esperando no Senhor, eu tenho que viver priorizando o reino de Deus. Não há nada que me atraia mais, que me dê mais alegria na vida do que viver o reino de Deus, fazendo a vontade de Deus. E tudo mais, diz a palavra, me será acrescentado, tudo mais. E por fim, eu quero vencer o inimigo, e você precisa vencer o inimigo, mas vivendo a palavra, obedecendo ao Senhor, não tentando o Senhor, nem colocando o Senhor à prova, mas com humildade, obedecendo ao Senhor, amando-o acima de todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo. E você será um instrumento dele nesse mundo, instrumento do amor dele. Este é o caminho para vencermos o inimigo. Eu espero que você, nesse momento de culto de oração, reflita bastante sobre isso. Não deixe que essa quarentena, né, venha a te derrubar, te destruir emocionalmente, espiritualmente. É um momento de deserto, mas o nosso Senhor venceu para nos dar o exemplo. Se encha desse Espírito, que Ele vai lhe dar a vitória. O mesmo Espírito que deu vitória ao Senhor Jesus Cristo vai lhe dar a vitória. Nesses momentos de quarentena, às vezes vem ideia na nossa cabeça, ideias depressivas. Não permita. Vá à palavra, se alimente do maná que vem do céu. Não é? Priorize o reino dele, abençoe vidas, se preocupe com as pessoas que estão sofrendo, de alguma forma tente ajudá-las. Priorize o reino. E assim você vai poder verdadeiramente passar por essa quarentena e seguir vitorioso com mais experiência com Deus. É o que eu desejo para a sua vida. Deus te abençoe.